Amém, 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 amém. Boa noite, a paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. O nosso Deus é grandioso. O nosso Deus está lá. A sua mão está lá. Ele está lá. Aonde quer que estejamos, Ele está lá. E porque Ele está lá, nós estamos seguros. Amém? Eu espero que você tenha cantado essas músicas com todo o seu coração. Eu espero que realmente você tenha enchido o seu coração com a glória de Deus. Eu espero que você tenha visto em cada uma das músicas cantadas hoje, tocadas aqui, um Deus grandioso, um Deus exaltado, um Deus maravilhoso. Às vezes nós perdemos a noção, às vezes nós perdemos a dimensão do quanto é grandioso e exaltado o nosso Deus. Nós começamos a olhar apenas para as coisas terrenas, nós olhamos para as nossas dificuldades, nós olhamos para as nossas limitações, nós olhamos para as nossas crises pessoais, nós olhamos para os problemas que assolam o mundo, e óbvio, tudo isso mexe conosco, mas essas coisas são capazes às vezes de fazer com que percamos essa visão exaltada, essa visão gloriosa de Deus. Às vezes nós perdemos essa capacidade de contemplação de Deus. E é isso que eu gostaria de recobrar com os irmãos, de maneira humilde, mas com bastante profundidade. Lembrá-los de quem é o nosso Deus. Nós estamos falando sobre um tema, nosso mega tema é o Evangelho na cidade. E nós já passamos por muitos subtemas. Nós já falamos sobre o coração da cidade, a ansiedade da cidade, a alegria da cidade. Nós já falamos sobre como nós podemos atuar juntamente com Deus, sendo instrumentos dele para promover a glória dele no meio da cidade. Lembra, por cidade nós estamos chamando todo tipo de agrupamento de pessoas, independente da quantidade de pessoas, mas todo tipo de grupo de pessoa que faz cultura, que gera cultura e que tem a sua própria cultura. Isso nós estamos chamando de cidade. Então nós entendemos que Deus ele tem um compromisso, Deus ele tem um sonho, um desejo de ser proclamado em cada cidade, em cada povoado. Deus chamou o seu povo, chamou a igreja para proclamar o Evangelho, para que cada cidade, cada ajuntamento de povo que faz cultura, possa experimentar a glória dele, possa experimentar a glória dada ao seu nome e participar desse movimento de engrandecimento e de experimentar a alegria verdadeira. Alegria que nós só podemos receber dele e alegria que nós só podemos experimentar nele. E hoje nós vamos falar sobre um outro subtema, o último dessa série de mensagens, que é um Deus para a cidade. E nós perguntamos, tá, mas que Deus? E você fala, o meu Deus. Aí eu pergunto para você, o seu Deus, ele deslumbra a cidade? O Deus que você serve, o Deus que você está pensando nele aí agora, qual é o seu Deus? O seu Cristo, o Cristo que você aprendeu, o Cristo que você lê nas Escrituras. Agora eu quero que você pessoalize isso. Porque o Deus para a cidade, ele precisa ser o Deus bíblico, e nós precisamos crer que o seu Deus é o Deus bíblico. Que o seu Deus, o Deus que você tem conceitual na sua mente, é o Deus revelado nas Escrituras, porque é esse Deus que interessa a cidade. Porque de deuses a cidade já está cheia. Lembra, nós falamos sobre o coração da cidade, como existe muita idolatria dentro da cidade. A cidade é lugar de idolatria. Nós criamos deuses, nós fabricamos deuses. A cidade é uma fábrica produtiva de deuses e cada dia novos ídolos surgem dentro da cidade. E aí eu pergunto para você, o seu Deus é esse Deus que a cidade precisa?
porque eu quero falar sobre um Deus para a cidade. E se o seu Deus for o Deus que eu vou falar hoje, é do seu Deus que a cidade precisa. Mas se o seu Deus não for esse Deus que eu vou falar hoje sobre ele, então você precisa repensar sobre o seu Deus e a glória desse Deus. E você precisa sair daqui deslumbrado com um Deus revelado nas Escrituras, para que esse Deus revelado nas Escrituras seja o seu Deus. E então, saindo daqui, ele seja o Deus que você vai levar para a cidade. Eu quero lembrar você, em primeiro lugar, de uma história muito conhecida, a história de Jonas. Lembra? Jonas, ele também é conhecido como profeta fujão. Ele tentou fugir de Deus. Se você não conhece, eu quero tentar explicar rapidamente aqui toda a história do livro de Jonas. O livro de Jonas está no Antigo Testamento, entre os profetas menores, e ele conta a história de um homem que o nome dele é Jonas, um profeta que viveu em Israel, e Deus então o enviou para levar uma mensagem ao povo da Síria, na cidade de Nínive. Nínive era a capital da Síria, e a Síria naquela época era a grande potência. Então, Jonas, ele se sente mal com aquilo, porque ele sabia que a Síria, ou Nínive principalmente, como capital daquele império, os assírios eram maus, muito maus, e eles haviam conquistado Israel, a parte norte de Israel. E eles haviam realmente feito atrocidades. Uma das práticas mais comuns dos assírios era, eu acho que eles até inventaram marketing, porque eles pegavam os homens daquela cidade e eles matavam aqueles homens empalados, e deixavam aqueles homens empalados, né, na cidade, e eles pegavam algumas pessoas e falavam assim, agora vai e conta na próxima cidade o que nós fizemos. E quando eles contavam na outra cidade, então o terror já tomava conta do coração da outra cidade, e quando eles chegavam para conquistar, o ânimo daquela outra cidade já estava batido. Era assim que os assírios faziam, e eles destruíram Israel. O povo de Jonas havia sido destruído. E Jonas sabia então do que os assírios eram capazes. E quando Deus o envia para Nínive, para pregar em Nínive o arrependimento, ele falou, não, eu não quero ir, eu sei o que pode acontecer comigo, e eu não estou afim de passar por aquilo. Então, ao invés de ir para Nínive, ele pega um navio para Tarsis. E você conhece a história, uma grande tempestade pega aquele navio no meio do Mediterrâneo e joga aquele navio de um lado para o outro. Então o navio está quase afundando quando Jonas está deitado lá no fundo, dormindo, e cada pessoa daquele navio clamando ao seu Deus, e aí perguntam para ele, mas você não está preocupado? E ele fala, não, eu sei quem é o meu Deus. Eu sei. O meu Deus criou todas as coisas, essa tempestade é coisa dele. E ele está fazendo isso porque eu estou fugindo dele. E eles falam, mas qual é a solução? A única coisa que vocês têm para poder solucionar esse problema é me matar. Porque ele quer que eu vou para Nínive e eu não vou para Nínive. E ele também não quer que eu vá para Tarsis. E se ele não quer que eu chegue em Tarsis, eu não vou chegar. A solução é aqui, agora vocês me matarem. Então eles pegam Jonas, jogam Jonas no mar, e aí você conhece a história, o grande peixe pega Jonas, e ele passa 3 dias e 3 noites ali no ventre do peixe. E depois o peixe vomita ele na praia, e então ele sabe, não, eu preciso ir para Nínive. E aí ele resolve ir para Nínive. Chegando na cidade, ele prega durante um dia inteiro, e aquele trabalho que ele faz é um trabalho muito relaxado. Nínive era uma cidade que você, para percorrer ela, precisava pelo menos 3 dias, e ele faz o serviço de um dia. E depois ele sai da cidade, vai para o alto de um monte, e fica olhando e esperando Deus enviar fogo e matar todo mundo. Só que um movimento acontece na cidade de arrependimento, desde o rei até os animais se vestem de pano de saco, são vestidos de pano de saco, cinza sobre a cabeça, e todo mundo se arrepende, e Jonas fica irado com aquilo. Por que uma cidade tão perversa se arrependeu? Eu queria que eles morressem. E ele briga com Deus, e ele fala, eu sabia, Deus, que o Senhor era um Deus misericordioso. Jonas conhecia Deus. Ou pelo menos ele conhecia os atributos de Deus. Ou pelo menos ele tinha uma boa teologia. Mas a questão entre você conhecer
sobre Deus e conhecer quem é Deus e o próprio Deus, tem um gap, tem um lastro muito grande entre uma coisa e outra. Jonas sabia muito sobre boa teologia, ele conseguia entender bem sobre quem Deus era, mas entender o coração de Deus era algo que Jonas realmente não estava comprometido com aquilo. Deus queria salvar aquela cidade, e quando Deus quer salvar alguém, Deus salva. Deus se interessa por cidades. E Jonas perdeu uma grande oportunidade de se deslumbrar com a glória de Deus. Porque quando Jonas olhava para os ninivitas, ele achava que os ninivitas eram homens mais perversos do que ele. E por causa do seu legalismo, ele julgava a condição daqueles homens como inferiores e indignos da salvação, enquanto ele, como profeta de Deus, descendente do povo de Israel, era digno da salvação. Isso é um grande problema teológico. Mas, por outro lado, você tem um homem chamado Davi, que ele vai agir de uma forma completamente diferente de Jonas. Ou pelo menos ele vai fazer uma teologia totalmente diferente de Jonas a respeito de quem é Deus. E nós queremos hoje que você possa prestar bastante atenção sobre como Davi define Deus de uma forma tão maravilhosa que o leva a ter uma prática totalmente diferente de Jonas. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 139. Ele já foi citado aqui hoje à noite. Salmo de número 139. A primeira coisa é que a história de Jonas, ela é contada como se fosse uma questão de um problema que existia entre Deus e os assírios. E Jonas se vê no meio daquele problema. Ele nunca pessoaliza o problema. Ele nunca olha para a situação e fala assim, não, isso também é um problema meu. E ele fala assim, se Deus está interessado nesse povo, eu também preciso me interessar. Se Deus está interessado nessa situação, eu preciso me interessar. E ele não pessoaliza a história. Já o Salmo 139, escrito por Davi, é extremamente pessoal. Ele está falando sobre ele e Deus. O Salmo sempre vai estar na primeira e segunda pessoa do singular. É eu e tu, eu e tu. Ele está falando assim, deixa eu mostrar para vocês através desse salmo, através dessa poesia, quem é o meu Deus. Para que vocês entendam a glória do meu Deus. Como esse Deus é grande. Então vocês possam adorá-lo junto comigo. E aí ele escreve para todos os povos. Para todos os povos. Veja só, nós vamos separar em blocos aqui esse texto para que a gente consiga entender melhor a linha de pensamento de Davi. Primeiro nós vamos ler dos versículos 1 a 4. Acompanhe comigo a leitura. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos, sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Aqui a primeira coisa que Davi começa é definindo quem é Deus para ele. Ele começa a dizer, Senhor, sabe quem o Senhor é para mim? O Senhor para mim é um Deus onisciente. O Senhor conhece todas as coisas. O Senhor conhece tudo. O Senhor conhece o presente, o Senhor conhece o passado, o Senhor conhece o futuro, e o Senhor conhece tudo aquilo que, por qualquer ser humano, ou por qualquer outro ser criado, não pode ser conhecido. E o Senhor conhece tudo exaustivamente. Todo o conhecimento é dado ao Senhor. Mas o Senhor não conhece apenas todas as coisas, Senhor. O Senhor me conhece. O Senhor me conhece como uma sonda.
O que é uma sonda? Sonda é algo que vai no profundo, ou no profundo da terra, ou dentro do corpo humano, e que vai em partes onde nós não conseguimos chegar, e ali ela começa a explorar o mais interno das coisas, ou dos seres. Deus, Ele nos sonda, Ele conhece o mais interno, Ele vai na parte mais profunda do meu ser. Ele conhece aquilo que você não conhece, Ele sabe de fato quem você é, Ele conhece cada pensamento, Ele conhece cada emoção, Ele conhece cada sentimento nosso. Esse é Deus. Para Davi, ele vai dizer, quando eu me assento, quando eu me levanto, o Senhor conhece os meus pensamentos. Ele está dizendo, o Senhor conhece o que eu estou fazendo, aquilo que está na minha vida externa, no dia a dia, o Senhor está acompanhando. O Senhor sabe tudo o que eu estou fazendo. O Senhor conhece cada trabalho meu. O Senhor conhece cada passo que eu dou. O Senhor conhece cada uma das tarefas que eu realizo no dia a dia. Mas não só isso. O Senhor conhece os meus pensamentos. O Senhor conhece as minhas motivações. O Senhor sabe o porquê eu faço cada coisa no dia a dia. O Senhor sabe por que eu trabalho, e se a minha motivação de trabalhar é uma boa motivação. O Senhor sabe quando eu ajudo outra pessoa, mas o Senhor sabe se a motivação que me leva a ajudar aquela pessoa é uma motivação legítima, ou se tem muito egoísmo embutido nisso. O Senhor conhece as minhas motivações e sabe que às vezes eu estou sorrindo na igreja e dando a paz do Senhor para todo mundo, mas o meu coração está triste. Eu estou desanimado na fé. Eu estou com o coração quebrado e o Senhor sabe. Porque mesmo que o exterior esteja representando alguma coisa, Ele me conhece, Ele conhece os meus pensamentos e as minhas motivações, os meus sentimentos, tudo isso, quem eu sou internamente, está diante de Deus como algo vivo, claro, que não pode ser escondido. Deus é esse que vê tudo. Mas o Senhor também sabe quando eu trabalho, quando eu descanso. O Senhor está vendo todos os meus esforços para sobreviver. Deus, Ele conhece o seu esforço, Ele está vendo cada luta que você tem, cada dificuldade que você enfrenta para tentar sobreviver e continuar sobrevivendo. Como você todos os dias empenha a sua vida, mesmo diante do desânimo, às vezes, mesmo diante das dores, você empenha a sua vida em continuar continuando. E você continua continuando, mesmo quando tudo está indo contra a possibilidade, você encontra forças e tira forças de algum lugar para continuar. E Deus sabe disso. Mas também Deus sabe quando você descansa. Deus sabe do momento em que você precisa descansar em paz. Deus sabe que você não é uma máquina. Deus sabe que você não é um robô. Deus sabe que você precisa de momentos de tranquilidade e paz. E que no meio das suas lutas, das suas dificuldades, das guerras externas e internas, você precisa daquele momento do shalom. Paz aqui é o shalom, é encontrar toda a paz em Deus, e não é simplesmente a paz circunstancial, é uma paz que excede todo o entendimento, como diz Jesus. Então Deus sabe isso. Deus sabe, como diz aqui o salmista, antes que a palavra me chegue à língua, tu já conheces, Senhor. Por que Ele conhece as suas palavras antes que elas cheguem na sua boca? Porque quando Deus olha para você, Ele não está vendo a sua aparência, Ele está olhando o seu coração. Ele conhece o que está lá dentro, no íntimo do seu coração. Ele se relaciona conosco porque Ele sabe o que está dentro do nosso coração. E Davi sabia muito bem disso. Você lembra da história quando Davi foi ungido rei? Quando Samuel chega para ungir Davi, e aí o pai dele, Jessé, descobre que um dos seus filhos vai ser rei,
Ele manda vir os filhos, e aí vem o primeiro filho, e aí o Samuel olha e fala assim, é esse cara, olha o tamanho dele, a altura dele, a força, a postura desse cara, esse aí é o verdadeiro rei. Deus fala, não, Samuel, não é esse não. Aí manda vir o segundo filho, e aí o segundo filho ele fala, se o primeiro não foi, esse aqui é, porque esse cara aqui, ele tem perfil de rei, esse camarada aqui tem todo o estereótipo de um bom rei. E Deus fala, não, Samuel, profeta, não. Deus não vê como o homem vê. Deus não olha as aparências, Ele olha o coração. E por último, ainda esquecido no campo, havia aquele menino, sarnento, ruivo, o Davi. E aí chamam Davi, e Deus fala, é esse aí que eu quero. É esse que eu escolhi. É esse que eu quero como rei. E Deus olha o coração. Deus olha o coração porque é do coração, como diz Jesus, que saem todas as coisas ruins que atingem o mundo. São das nossas motivações. Porque existem muitas coisas boas no exterior, sendo feitas, mas com motivações muito ruins e que vão gerar muita maldade. Diga-se de passagem, todo o período político que você enfrenta a cada 4 anos. Muitas promessas boas, obras boas, mas com motivações escusas. Você sabe do que eu estou falando. Então, Jesus vai dizer, é do coração que saem os homicídios, os assassinatos, saem os adultérios e tudo que há de ruim, né? Sai lá do nosso coração. E Deus conhece o que está lá dentro. Deus sabe. É diferente o que Davi está percebendo em Deus daquilo que Jonas percebia em Deus. Jonas olhava e falava assim, opa, eu posso fugir. Eu posso fugir de Deus. Deus não conhece o meu coração. Deus não sabe o que está lá dentro. Eu vou fingir que eu vou para um lado e quando chegar lá no porto, eu pego o navio e vou para o outro. Enquanto isso, Davi está falando, não, eu sei quem é Deus. Eu sei muito bem quem é Deus. E eu sei que quando Ele sonda o meu coração e Ele age na minha vida, Ele não está agindo apenas para realizar coisas através de mim, mas para realizar coisas boas em mim. Esse é o caráter de Deus. Mas você pode ver do verso 5 ao 12 também, um outro ensinamento do salmista. Ele vai dizer, tu me cercas por trás e pela frente, e põe a tua mão sobre mim, tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que não posso atingir. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Veja só, ele começa, Senhor, o Senhor não apenas me sonda, mas o Senhor me cerca. O Senhor me cerca por trás, por diante, e sobre mim põe a tua mão. O Senhor está em todos os lugares. Deus, o Senhor não é apenas onisciente, o Senhor é onipresente. O Senhor está em todos os lugares. Não existe como eu fugir da tua presença. E quando se trata de mim, porque Ele pessoaliza, quando é a nossa relação pessoal, não é apenas que o Senhor está em todos os lugares, por causa de presença real, de um Deus poderoso e grandioso, mas é que quando se trata da nossa relação, o Senhor está ao meu redor e sobre mim como um escudo protetor. O Senhor está sobre mim como um guarda, como alguém que cuida. Toda a minha vida está guardada, porque toda a minha vida pertence ao Senhor. Toda a minha vida está debaixo do teu cuidado.
E aí, quando ele percebe essa realidade de um Deus que conhece tudo, de um Deus que está em todos os lugares, de um Deus que age na vida dele para tirar dele o melhor, e de um Deus que protege ele em todas as situações, ele vai dizer: esse conhecimento é maravilhoso demais para mim, eu não consigo entendê-lo, eu não consigo chegar até lá aonde o Senhor está, porque está distante demais. É um deslumbramento com esse conhecimento glorioso de Deus, que é um Deus incapaz de ser explicado. Por que ele é incapaz de ser explicado? Porque ele é absurdo. Um Deus absurdo é tudo aquilo que transcende a nossa capacidade cognitiva, a nossa capacidade de entendimento. Ele vai além, ele extrapola. Porque esse Deus, ele não está limitado a espaço, a lugares, ao tempo. Ele é transcendente, ele vai além, ele está acima de tudo. Porque uma das características desse Deus é a eternidade. Ele é eterno. E o que é característica de ser eterno? É não ter início e não ter fim. E isso para nós é inconcebível. Isso para nós é algo que não é inteligível. Por quê? Porque para nós tudo começa e tudo tem fim. Mas Deus não. Deus vai além. Esse Deus, o Deus de Davi, ele extrapola tudo que nós conhecemos. E quando ele se relaciona conosco, sendo esse Deus de amor, ele também extrapola tudo em amor. O amor dele é incompreensível. O amor dele é insuperável. Davi não podia entender esse Deus pela sua grandiosidade, seja na sua parte cognitiva ou até mesmo na sua capacidade fantasiosa. Mas quando nós vemos Paulo se deparando com a mesma realidade da grandeza de Deus, Paulo vai falar assim: Senhor, quem pode conhecer o Senhor? Quem? Quem pode conhecer o Senhor? Quem pode sondar a mente do Senhor? Ninguém. E aí ele começa a traduzir isso, e ele começa a falar também sobre o amor de Deus. E ele começa a dizer: pois eu estou convencido, eu estou certo de uma coisa, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É um amor que nada para, é um amor que nada detém, é um amor que nada impede, é um amor que nada frustra. Esse amor não pode ser medido por nós, não pode ser entendido por nós, que somos conduzidos às vezes por sentimentos e emoções que são tão passageiras, transitórias. O amor de Deus, ele é constante e alcança a todos nós, e nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, como diz Paulo. Quando fala nada, isso quer dizer que nem você pode se separar do amor de Deus. Nem você pode ser instrumento para separar você mesmo do amor de Deus. Deus sempre vai amar. Quem teve essa mesma visão de deslumbramento na história da igreja sobre Deus foi Agostinho. Veja, Paulo está deslumbrado com o amor de Deus. O Davi, ele está deslumbrado com a grandeza de Deus. E Agostinho de Hipona, também conhecido como Santo Agostinho, ele começa a escrever uma obra chamada A Trindade, por volta do ano 360 depois de Cristo. E ele escreve um dos tratados mais belos sobre a Trindade. E quando ele vai tentando se aprofundar cada vez mais sobre o ser de Deus, e ele vai tecendo ali os seus comentários sobre a beleza do ser de Deus, chega no final da sua obra, desse clássico, ele não tem mais o que escrever, porque a mente dele não consegue mais capturar nada a respeito dessa excelência que é o ser de Deus, e a única coisa que sobra para ele é doxologia, a única coisa que sobra para ele é adoração. Ele termina a obra dele adorando a Deus.
adorando a esse Deus glorioso. É isso que Davi está fazendo, é isso que Paulo fez, e é isso que Agostinho fez. Quando você chega e percebe a grandeza de Deus, o que você faz é dobrar os seus joelhos e adorar a Deus e falar: Senhor, como o Senhor é grande, como o Senhor é exaltado, como o Senhor é maravilhoso. O resultado desse deslumbramento sempre vai ser adoração. Você sabe por que tem um Salmo 139 na sua Bíblia, escrito por Davi? Porque depois de refletir sobre Deus, ele adorou a Deus. Porque o Salmo é adoração. Porque o escrito de Davi é adoração de alguém que está olhando para Deus e percebendo a glória dele. Ele vai dizer: sabe para onde que eu posso fugir, Senhor, da tua presença? Eu não posso. Ele não é um Jonas. Jonas fugiu, ou tentou fugir. Não, Davi não está agindo como Jonas. Pelo contrário, ele está indo na contramão de Jonas. Ele não quer fugir, mas ele está constatando que qualquer um que tenta fugir da presença de Deus é um tolo. Não é possível fugir da presença de Deus. Deus está em todos os lugares. Talvez, melhor, Deus do tamanho que Ele é, nós poderíamos até mudar isso e dizer, ao invés de que Deus está em todos os lugares, perceba a mudança, todos os lugares estão em Deus, porque Deus é maior do que tudo aquilo que Ele criou. Você já imaginou? Todo o cosmos, todo o espaço, tudo isso que o homem ainda não conseguiu encontrar fim, está em Deus, como se Deus conduzisse tudo isso na palma da sua mão e organizasse tudo isso. Esse é o Deus que nós encontramos nas Escrituras. Ele vai dizer: se eu for aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama no abismo, se eu cavar e encontrar lá o Sheol, o Senhor vai estar lá também. Se eu tomar as asas da alvorada, aqui é como se ele estivesse dizendo: se eu pegar carona na velocidade da luz, ainda assim o Senhor vai estar lá. Ainda assim eu não vou conseguir fugir. Nem a velocidade da luz é capaz de me tirar da tua presença. O Senhor ainda estará lá. Sabe, ainda assim, a vida, tudo o que acontece, tudo o que se organiza ao nosso redor, está sendo sustentado pelo Senhor. Mesmo que a gente tente fugir da presença dEle, tudo ao nosso redor é sustentado pelo nosso Deus. Desde a sua vida, no seu particular, nas questões mais pessoais que você tem, do seu corpo, das células que se organizam para te manter vivo, até aquela estrela no mais distante do espaço, é sustentada por Deus. E Ele vai dizer: se eu tento me esconder no escuro, Senhor, se eu tento brincar de pegador de esconder com o Senhor, não vai ser possível. Porque mesmo que eu esteja no escuro, o escuro para o Senhor é como se fosse a luz do dia. Não existe um lugar escuro o suficiente que o Senhor não saiba o que está acontecendo lá. O Senhor sabe tudo, e mesmo as trevas são como luz do dia para o Senhor conhece. Então não há para onde eu fugir da tua presença, não há para onde eu fugir do teu olhar. O Senhor conhece todas as coisas, e isso para Ele é um sentimento poderoso de acolhimento. Se esse Deus que governa todas as coisas, Ele disse para mim que vai cuidar de mim, que vai colocar a sua mão sobre mim, que Ele está à minha frente, está por trás, está ao meu redor, e Ele é esse escudo, eu posso confiar nesse Deus. É esse Deus, e para esse Deus, que eu entreguei toda a minha vida, e que conduz toda a minha vida. É um deslumbramento, meus queridos. E aí ele vai para os versículos 18 a 13. Veja só o que ele vai dizer. Desculpa, de 13 a 18. Tu criastes o íntimo do meu ser, tu me teceste no ventre da minha mãe.
Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável, tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando no secreto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Quão grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Ele começa a dizer, Senhor, não é só que o Senhor é onisciente, conhece tudo, nem onipresente, está em todos os lugares, ou todos os lugares estão no Senhor. Mas é que o Senhor criou, sustenta, governa todas as coisas. O Senhor é criador, e por ser criador, o Senhor é todo poderoso. Porque para sustentar toda essa criação, para sustentar todo o cosmos, para sustentar tudo que existe, o Senhor é todo poderoso. Mas veja, ele vai dizer, não é que o Senhor criou todas as coisas, o Senhor me criou. E ele pessoaliza mais uma vez. Não é impessoal o salmo, é pessoal. O Senhor me criou. Nós temos uma relação. O Senhor me criou. Tu criaste um íntimo do meu ser. Mais do que Deus se importar com todas as coisas criadas, Davi sabia que Deus se importava com ele. Que Deus tinha um relacionamento com ele, pessoal com ele. Que apesar de Deus governar tudo, Deus olhava pessoalmente para ele e se relacionava em intimidade com ele. E ele vai dizer, é como se Deus o costurasse. Como se Deus fosse um artesão que fez com detalhes cada parte do corpo dele, cada parte do ser dele. Um Deus que estava dedicado desde o ventre a cuidar dele, a zelar por ele. E não é apenas que Deus criou o corpo biológico dele e o sustentou no ventre da mãe e o trouxe à existência, mas é que Deus trouxe à existência o ser de Davi com toda a sua história. Ele vai dizer, o Senhor não tem apenas o controle do meu ser, mas o Senhor tem um controle da minha história. Eu sei que o Senhor tem um controle da história humana, que tudo isso está nas tuas mãos, mas a minha história também está sendo conduzida pelo Senhor. O Senhor também tem o controle de tudo isso. E ele vai dizer, eu te louvo, ó Deus, porque você me fez dessa maneira admirável. Mais uma vez, ele cai em doxologia. Doxologia é adoração. Mais uma vez, quando ele percebe a grandeza de Deus, ele adora. O povo de Deus, quando percebe o quanto Deus é grandioso, ele se reúne para adoração. Mais uma vez ele está assombrado pela grandeza da obra de Deus, pelo poder de Deus. E o único resultado para isso é glorificação. A importância aqui é de reconhecer a grandeza de Deus e os detalhes na criação. Ele está percebendo, o Senhor me criou de uma forma assombrosa, lá no ventre da minha mãe. E lembra, eles não tinham ultrassom. Eles não tinham. Hoje, nós temos condições de ver o bebê. As mães e os pais grávidos aqui sabem disso. Quando você vê o bebê lá dentro e a médica fala para você, escuta esse barulho. Esse é o coração dele. Como é que você se sentiu? Lembra? É assombroso ver aquilo. Tem uma vida aí dentro. Tem alguém aí dentro. E é isso que Davi está dizendo. O Senhor estava lá, no meio desse assombro, dessa maravilha, no meio dessa ação gloriosa, do surgimento da vida. É o Senhor que estava por trás de cada uma das questões químicas que estavam produzindo a vida naquele momento. O Senhor estava costurando tudo isso. Sabe, ele está convicto. Ele vai dizer, eu estou convicto de que o Senhor é o meu Criador. Eu não tenho dúvidas, eu não sou fruto de uma obra espontânea, aleatória. Eu não sou resultado de processos químicos aleatórios.
Existe e sempre existiu uma intencionalidade, uma mente inteligente que me colocou nesse mundo e me fez com um propósito, e o propósito é a glória dele. Ele vai dizer: todas as obras que o Senhor fez são extraordinárias. Tudo que o Senhor fez é extraordinário, e por isso eu exalto o Senhor, eu exalto o seu poder, eu exalto o que o Senhor criou, porque é diferente de tudo. Nós podemos nos deslumbrar com um quadro muito bonito, bem pintado, uma obra de arte, Rembrandt. Você pode entrar na Capela Sistina e ver as pinturas de Michelangelo e ficar deslumbrado com aquilo. Você pode ouvir uma bela música de Bach, Beethoven. Você pode ver as pinturas de Van Gogh e gostar e ficar deslumbrado. Existem grandes homens que fazem grandes coisas. Coisas que realmente mexem conosco. Mas todos eles, por mais que sejam capazes, eles não criaram da mesma maneira que Deus criou. Deus chamou cada coisa, cada pessoa, cada organismo, cada estrutura do cosmos à existência do nada. Não existia matéria-prima. Ele simplesmente disse, pela sua palavra, as coisas vieram a se formar e a acontecer. Isso é diferente de tudo. Isso reflete poder. Isso reflete grandeza. E é isso que Davi está adorando aqui. Ele vai dizer: os teus olhos me viram embrião, todos os dias foram determinados para mim, no teu livro, escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Ele começa, é como se Davi conseguisse dar uma espiadinha por trás da cortina da eternidade. Ele fala: não é que o Senhor apenas age no tempo, eu entendo que o Senhor construiu tudo isso aqui, e tudo isso é muito glorioso. Mas espera aí, o Senhor não começou, a sua glória não começou apenas quando o Senhor começou a construir toda a criação. A sua glória já era antes da criação. Porque antes da criação, o Senhor já tinha pensado em mim. Antes de qualquer coisa surgir, o Senhor já tinha pensado em mim. Antes dos meus dias surgirem, o Senhor já havia pensado em mim. Deus não apenas cria todas as coisas, mas Ele controla a história. Ele controla a história geral, mas também controla a nossa história pessoal. E toda a nossa história pessoal é conduzida pela bondade e pelo amor de Deus. Se todas as obras de Deus, elas são maravilhosas, irmãos, se tudo que Deus fez é maravilhoso, e como Ele mesmo diz lá em Gênesis, é bom e é muito bom, mesmo nessa realidade que nós estamos vivendo hoje, havendo tanta crise, ainda assim Deus, o artesão, está construindo a história da melhor forma possível, para a sua glória e para a alegria dos povos, para que a cidade experimente através do Evangelho a verdadeira alegria. E quando Davi olha para esse Deus que constrói, conduz a sua história, ele diz: eu posso confiar no caráter desse Deus. Eu entrego a minha vida na mão dele porque eu confio no caráter dele. E aí ele vai dizer: preciosos são para mim os teus pensamentos, Senhor. A tua palavra para mim é preciosa. A vontade do Senhor expressa na tua palavra para mim é preciosa. Os seus interesses para mim são preciosos. Realizar a tua vontade expressa na tua palavra é o que dá sentido à minha vida, é o que dá significado à minha existência. Mesmo que fosse possível, ele vai dizer, esquadrinhar a mente de Deus, esgotar a multidão de pensamentos de Deus, ou seja, mesmo que fôssemos capazes de esgotar o inesgotável, ainda assim, ele continuaria perdido em deslumbramento na presença de Deus. Ele fala: o Senhor estaria aqui comigo. Mesmo que o Senhor fosse como um homem, o Senhor seria ainda extraordinário pelo caráter que o Senhor tem. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Isso é glorioso. E aí ele acaba o texto dizendo, nos versículos 19 a 24, acompanhe comigo: quem dera matasses
os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade e em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeiam os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero os meus inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê a minha conduta, se algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. E você olha e fala assim, não, Davi, estava tão bonito até agora. Davi, você estava indo bem até agora, estava tão bonito, e agora você começa com esse negócio de ódio. Que negócio é esse, Davi? Agora você entrou, você vai dar uma de Jonas? Você está olhando para os inimigos de Deus, Davi está falando, não, eu quero que caia fogo, eu quero que mata todo mundo. Que negócio é esse, Davi? O salmo estava tão bonito, eu estava tão deslumbrado com a grandeza de Deus. E agora você começou com esse negócio, esses sentimentos. Que negócio é esse, Davi? Davi, ele está expressando os seus sentimentos para Deus. A primeira coisa que nós precisamos entender sobre a nossa relação com Deus é que Deus não tem problema nenhum em ouvir os nossos sentimentos. Deus não tem problema nenhum. Mas Ele não está necessariamente aqui dizendo que o sentimento dele era de que os ímpios morressem como Jonas queria que os ímpios morressem. Mas é um sentimento diferente. Veja só, quando ele diz, quem dera matasse os ímpios, ó Deus, o sentimento dele é um sentimento de busca por justiça. Ele sabe que no mundo, nas cidades, como na cidade de Nínive, como na cidade de Jerusalém, no tempo de Jesus, quando ele afastou os vendilhões, como Sodoma e Gomorra, e como outras várias cidades que nós temos na Bíblia, a justiça de Deus ela é deixada de lado e a injustiça toma conta. E nós podemos colocar nesse panteão de cidades a cidade de Cascavel. E nós podemos olhar para a cidade de Cascavel e ver que a injustiça toma conta. E muitos homens impiedosos, muitos homens pecadores, muitos homens maus, eles conseguem estender a maldade cada vez mais no mundo. E quando você olha isso te indigna o seu ser. E o que Davi está dizendo é, Senhor, eu gostaria que a sua justiça fosse feita. Eu gostaria de ver a sua justiça. Isso não é um problema. Se você vê lá em Apocalipse, quando a alma dos santos estão diante do Cordeiro de Deus, assentado no trono, eles estão clamando a Deus por juízo. Eles estão dizendo, Deus, julgue os homens maus. O que eles estão querendo é que Deus estabeleça a justiça dele na terra. E lembra que por homem mau não é simplesmente aquele que pratica maldade, mas aquele que nega a realidade de Deus na vida dele, aquele que se afasta de Deus a ponto de negá-lo completamente. Esse é o mal. É sobre esses que vem o juízo de Deus. O desejo do cristão é de que venha essa justiça. De que a justiça divina seja implantada na terra. Então Davi não está errado. Ele só está usando palavras aqui bem emocionais, emotivas. Davi, ele está seguro de que ele não é diferente dos outros homens. Quando ele olha para esses homens maus, ele não está falando como Jonas, eu sou melhor e eles precisam morrer porque eu sou melhor que eles. Não, Davi, ele fala completamente diferente. Ele vai falar, Senhor, sonda o meu coração, conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, veja a minha conduta, aquilo que ofende o Senhor, e guia-me pelo caminho eterno. Ele está pedindo, Senhor, é o Senhor que me sonda. Senhor, é o Senhor que avalia os meus caminhos. Os meus caminhos são definidos por aquilo que o Senhor diz que é justo. Deus, é o Senhor que vai desvelar a maldade que existe no meu coração. É o Senhor que vai apontar o que é certo e o que é errado dentro do meu coração. Deus, é o Senhor que me guia pelo caminho eterno. Eu não me guio a mim mesmo pelo caminho eterno, ou seja, pelo caminho da salvação. Não sou eu
que me guio, é o Senhor quem faz isso. Eu dependo completamente da tua graça, eu dependo completamente do teu favor, para eu não cair na mesma ação e atitude desses que precisam sofrer a justiça do Senhor. Por quê? Porque se não for o Senhor para me salvar, eu sou mais um que serei julgado pelo mal que pratico. Mais um. E aí é que a cortina então é aberta e nós entendemos esse Deus grandioso de Davi. Porque você e eu, como cristãos, entendemos que precisamos depositar toda a nossa confiança, não na nossa justiça, mas na justiça de Deus. Você sabe que você não é uma pessoa exemplar. Eu não sou uma pessoa exemplar. Eu tenho as minhas incoerências, as minhas inquietações, as minhas falhas, as minhas dificuldades, os meus pecados, e você também tem. É por isso que, diferente de Jonas, Davi vai colocar a fé dele em uma coisa. Jonas entrou na cidade, pregou na cidade, saiu da cidade e queria que os habitantes da cidade morressem. Mas houve alguém, um homem chamado Jesus, que entrou na cidade, ele pregou na cidade, ele foi preso na cidade, levaram ele para fora da cidade, e ao invés de querer que o povo da cidade morresse, ele morreu pelo povo da cidade, para que o povo da cidade tivesse a salvação. A confiança de Davi estava nas promessas de Deus. A nossa confiança não é na nossa justiça. A nossa confiança é nesse que morreu fora da cidade, para que nós, que estamos dentro da cidade, pudéssemos ter a salvação. Esse Deus é glorioso. Esse Deus é maravilhoso. Amém? Amém. Esse Deus é extraordinário. Jesus fez diferente de Jonas. Ao invés de querer a morte do outro, ele morreu. Esse Deus, ele é tão glorioso. Ele é tão glorioso que nós poderíamos falar aqui a noite inteira. Esse Deus é tão glorioso que ele morreu por você que está aqui hoje à noite. Eu não sei como é que você está. Eu não sei como é que andou o seu coração nesses últimos tempos. Se deslumbrado com Deus ou se deslumbrado com outras coisas. Se você está triste ou se você está alegre. Eu não sei as dificuldades que você tem passado. Eu não sei como é que estão as suas forças. Eu não sei. Mas eu sei que essa noite tem um Deus que ele é pessoal. Ele é um Deus pessoal e que ele está sondando o seu coração. Ele está sondando o seu coração. E ele está olhando para você nessa noite dizendo: veja a minha glória. Veja quem eu sou. Eu cuido de você. Apenas deposite toda a sua fé em mim. Entregue o seu coração totalmente a mim. E faça como Davi. Confie nele. Confie nele. E lembre-se, à medida que você confia nesse Deus, você se torna esperança para a cidade. Mas quando você perde a glória desse Deus de vista, você perde a oportunidade de se alegrar em Deus e naquilo que Deus está fazendo, como Jonas perdeu essa oportunidade. Amém? Amém? Nós ainda vamos orar, mas eu quero convidar você a participar hoje comigo da ceia do Senhor.